Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria então de aproveitar a estreia aí do Peugeot 208 com a motorização 1.0 turbo para agora analisarmos como fica então a categoria de hatches compactos com a inclusão aí das novas configurações, né, para o hatch compacto francês e como fica então aí também o posicionamento de mercado do Peugeot 208 Turbo em relação aos principais concorrentes, né, os modelos aí com a melhor aceitação na categoria hoje em dia. Então a minha ideia aqui é reunir alguns dados, né, do Peugeot 208 Turbo em relação ao Chevrolet Onix, ao Hyundai HB20 e ao Volkswagen Polo, confrontando então esses quatro modelos, levando em conta as opções mais caras e também mais equipadas aí desses hatches compactos, né? Então todos aí com motorização 1.0 turbo sobrealimentada. Então eu vou apresentar aqui os dados para vocês sobre esses quatro modelos e aí nós retornamos aqui para a conclusão, para um debate final aí sobre esses quatro modelos. Então vamos lá. Começando então pelas credenciais técnicas aqui dos quatro modelos, então nós temos a presença da motorização 1.0 turbo, sendo que o Onix é o único a contar com injeção indireta convencional, que é um sistema ali mais simples, porém mais robusto e com menor custo de manutenção. Entre os quatro modelos aqui, três deles, né, contam então aí com câmbio automático de 6 marchas, apenas o 208 conta então com uma transmissão automática do tipo CVT, né? Aliás, essa combinação mecânica aqui do motor 1.0 GSE com essa transmissão CVT é aplicada também em outros modelos da Stellantis aqui no Brasil, como é o caso do Fiat Pulse, né? Então nós temos aqui em termos de dimensões o Onix com maior comprimento, alcançando 4,16 m, e 1,73 m de largura, 1,47 m de altura e 2,55 m de entre-eixos. Falando aqui do modelo que oferece a cabine mais espaçosa, esse atributo inegavelmente é do Volkswagen Polo, graças aqui aos seus 2,56 m de entre-eixos e também a sua largura alcançando 1,75 m, né? De fato, quem busca um modelo mais espaçoso, mais confortável ali para o transporte de até 5 pessoas, encontra aqui no Polo um modelo mais indicado. Falando aqui do HB20 e do 208, eles são modelos bem equivalentes, né, em termos de dimensões, inclusive com o mesmo entre-eixos, né? Nós temos aqui 4,1 m no caso do HB20 e o 208 alcançando aqui 4,5 m, né? Ponto favorável que para o 208 fica para a questão da sua largura, né, com 1,74 m. Eu gostaria de pular aqui para falar um pouquinho do porta-malas, né, que é outro ponto ali muito valorizado por grande parte dos consumidores. Então nós temos o Polo e o HB20 oferecendo os maiores compartimentos, né, com 300 litros. Lembrando que eu considerei aqui apenas o padrão VDA, né, que é o tradicionalmente aceito. Já no Onix nós temos um porta-malas para 275 litros, de acordo novamente, né, com o padrão VDA. Já o compartimento do 208 é o menor aqui entre os quatro modelos, registrando aqui 265 litros. Partindo aqui para o ponto de vista da eficiência e do consumo, então nós temos os maiores números de potência e torque ficando com o 208, né, com até 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, o que resulta aqui também na melhor performance para o hatch da Peugeot, com 0 a 100 efetuado em 9 segundos, né? Nós temos até 116 cavalos e 16,8 kgfm, tanto no Onix quanto no Polo Highline, né? O Polo que agora adota, né, nas suas versões ali mais caras com motorização 1.0 turbo, a calibração 170 TSI. Então nós temos um 0 a 100 aqui no caso do Onix em 10 segundos e 1, contra 10 segundos e 5 aqui do Polo. Já o HB20 ele entrega até 120 cavalos e 17,1 kgfm de torque, porém é o modelo mais lento aqui dos quatro, né, precisando de 10 segundos e 7 para alcançar aqui 100 km por hora. Em termos de consumo, que é outro atributo muito importante quando a gente fala dessa segmentação de mercado, nós temos a melhor média ficando aqui com o hatch compacto da Hyundai, que alcança 12,7 km por litro na cidade com gasolina. Lembrando que eu estou considerando aqui apenas as médias de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O que conta a favor aqui do HB20, no caso do percurso urbano, é a presença do start-stop, né? Item também
presente aqui no Polo Highline, porém a média aqui do Volkswagen é inferior em relação à do Hyundai, né? Nós temos o pior consumo urbano ficando aqui com o Onix, né, no caso de 11,8 km por litro na cidade, porém o modelo da Chevrolet dá o troco aqui no consumo rodoviário, né, alcançando até 14,9 km por litro, então a melhor média na estrada entre os 4 modelos apresentados aqui. Nós temos um número bem parciais aqui no caso, né, bem equilibradas, no caso do Peugeot 208 Turbo, com até 12,5 km na cidade e 14,1 km por litro na estrada. Então a gente nota que mesmo sem o start-stop, né, o 208 Turbo consegue registrar aqui uma média urbana muito boa, até melhor do que a do Polo Highline, que tem o start-stop. Então é um produto aqui bem equilibrado no caso do 208 1.0 Turbo. Já migrando então aqui para a questão do custo-benefício, nós temos atualmente o Onix Premier partindo de R$ 113.450. Eu destaquei aqui, né, como vocês vão conferir adiante, os assistentes de condução aqui na cor azul. Então nós temos no Onix Premier o monitoramento de pontos cegos e o assistente de estacionamento, né? Aliás, o Onix é o único a oferecer aqui o assistente de estacionamento como item de série aqui na versão Premier. Fora isso, nós temos aqui no Chevrolet 6 airbags, né, os controles de tração e estabilidade, o revestimento interno de couro, são itens aí praticamente encontrados em todos os rivais, né. Nós temos aqui a central multimídia com 8 polegadas, no caso do Onix, 6 alto-falantes, sistema de chave presencial, rodas de liga leve aro 16, o ar-condicionado automático digital, limitador e regulador de velocidade, câmera de ré, o serviço de carro conectado OnStar, né, e também o Wi-Fi embarcado. Já o HB20 Platinum Plus é o mais caro aqui dos 4 modelos reunidos, né, custando R$ 120.390, porém ele é o que oferece o conteúdo de assistência à condução mais completo, com destaque para a presença aqui do alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos, o assistente de permanência e centralização de faixa, farol alto adaptativo, o assistente de tráfego cruzado traseiro e o detector de fadiga. Fora isso, nós temos praticamente ali uma lista muito equivalente com a do Onix, né, com 6 airbags, os controles de tração e estabilidade, revestimento interno de couro, a central multimídia do HB20 também conta aqui com 8 polegadas. Eu destaquei aqui um atributo importante aqui no caso do HB20 Platinum Plus, que é aqui os 5 anos de garantia, né? Então prazo de cobertura maior oferecido pela Hyundai para os seus modelos nacionais. Chegando aqui no 208 Grif, né, versão topo de linha do modelo com motorização 1.0 turbo, ele custa então R$ 114.990, o que é um valor muito competitivo, considerando que o 208 Grif ele fica logo atrás aqui do HB20 Platinum Plus em termos de conteúdo de assistência à condução. Então nós encontramos aqui no Peugeot o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o farol alto adaptativo, detector de fadiga, o assistente de permanência em faixa e o reconhecimento de placas de velocidade. Nós temos alguns atributos aqui bem particulares do 208 Grif, como por exemplo o teto solar panorâmico, né? Ele é fixo, mas cobre ali uma boa área do teto, né? Nós temos aqui também a central multimídia com tela de 10 polegadas, a câmera de ré em um ângulo aqui de 180 graus, né, uma tecnologia que a Peugeot chama de Visiopark. E outro item bem interessante, particular aqui do 208, é o iCockpit 3D. Então é um painel de instrumentos totalmente digital, porém com uma infografia ali em 3 dimensões, né, que é um recurso aqui bem interessante, colabora para criar um ambiente mais sofisticado na cabine aqui do Peugeot. E um atributo bem interessante aqui é que a Peugeot vai oferecer aqui, né, a partir de agora, para o 208, um pacote com as 3 primeiras revisões por R$ 530. Então, um valor aqui bem convidativo, né, bem abaixo em relação ao que é praticado ali para os seus concorrentes. Já o Polo Highline, ele está longe de ser o mais barato aqui dos 4, hoje tabelado em R$ 117.990, e um grande problema, eu diria assim, aqui do Polo Highline é que ele não oferece nenhum assistente de condução como um item de série. Nós temos alguns diferenciais aqui no Polo Highline, como por exemplo a central multimídia com tela de 10
6,1 polegadas e também um painel de instrumentos totalmente digital com display aqui de 10,25 polegadas, porém ele não traz nenhum item aqui mais avançado, né, que ofereça uma efetiva assistência à condução, um nível maior de segurança. Ao menos nós temos aqui no Volkswagen os faróis em LED, né, como também encontramos aqui no 208 Grife, né, e o Polo Highline também conta aqui com revestimento interno de couro, rodas de liga leve aro 16, ele tem aqui o start-stop, como eu já mencionei, né, além dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, os controles de tração e estabilidade, ele oferece apenas 4 airbags aqui como item de série. Então é isso, amigos, agora que a gente já passou ali por todas as credenciais técnicas e também de custo-benefício, né, desses 4 hatchbacks compactos, aí todos modelos muito competentes, né, por sinal, não por acaso, né, o Chevrolet Onix, o Hyundai HB20 e o Volkswagen Polo conquistam aí tantos clientes, né, a cada mês aqui no mercado brasileiro. Mas eu acho que é necessário a gente ponderar, então, quais são as melhores escolhas entre esses 4 modelos, dependendo também do seu perfil de compra, né? Bom, então, eu gostaria de começar aqui falando pelo Volkswagen Polo, né? Eu acho que eu colocaria, então, o modelo da Volkswagen em 4º lugar aqui na nossa análise. Eu acho que o grande apelo hoje em dia do Volkswagen Polo reside mesmo na questão do espaço interno. Eu acho que se esse é o seu atributo primordial na hora de escolher um automóvel, só aí vale a pena optar pelo Polo Highline. Por quê? Como a gente conferiu, o Polo ele custa mais do que modelos como, por exemplo, o Onix e o Peugeot 208, e não está longe de oferecer o mesmo nível de equipamentos, né? O Polo também não é o modelo mais eficiente dos 4 aqui reunidos, e o ponto que eu acho que pesa muito contra o Polo é o fato dele não oferecer nenhum assistente de condução mais avançado, né? Mesmo na sua configuração topo de linha Highline com motorização 1.0 turbo. Então eu acho que isso, em especial quando a gente olha hoje para o segmento, né, com modelos tão equipados quanto o HB20 e o Peugeot 208, torna-se praticamente inaceitável, né, o Polo Highline não oferecer um conteúdo superior de tecnologia, né? Então por isso eu colocaria ele ali em 4º lugar aqui na nossa lista, né? Como eu disse, né, ele deve ser a escolha apenas se você prioriza muito a questão do espaço interno e também do porta-malas. Já em 3º lugar, eu colocaria aqui o Hyundai HB20 na sua configuração Platinum Plus. Por quê? Eu acho muito elogiável, né, esse trabalho da Hyundai de oferecer um conteúdo ali de eletrônica embarcada muito superior no HB20, porém ele acaba tornando-se um pouco caro demais ali no segmento e ele também deve um pouquinho em termos de eficiência, né, quando a gente compara principalmente o HB20 em relação ao 208 Turbo e também ao Chevrolet Onix, né? Também o HB20 tem uma cabine ali um pouquinho mais apertada, né? Um porta-malas ali talvez aí um dos maiores, né? Dentro da nossa análise também no segmento, mas ele é um modelo que deve uma cabine também um pouquinho mais espaçosa, né? Mas, novamente, né? Eu acho que se o seu ponto ali, se você prioriza tecnologia eletrônica embarcada, aí sim vale a pena priorizar a escolha para o Hyundai HB20 na sua configuração Platinum Plus. Já em 2º lugar, eu colocaria o Chevrolet Onix Premier, por conta ali do bom custo-benefício oferecido pelo hatch compacto da Chevrolet, né? Não é por acaso que o Onix registra um nível de aceitação tão grande aqui no Brasil, né? O modelo de fato tem um custo-benefício ali muito equilibrado, esse é o seu principal atributo, né? Além de ter, então, esse custo-benefício interessante, o Onix Premier ele entrega um bom nível ali de equipamentos mais sofisticados, né? Como o assistente de pontos cegos e também o assistente de estacionamento, né? Aliás, o Onix é o único, né, a oferecer o assistente de estacionamento. Eu acho que o Chevrolet ele tem um compromisso ali mais interessante entre o espaço interno, porta-malas e também o nível de eficiência, né? Uma pena que o acabamento interno do Onix, mesmo na sua versão Premier, é um pouquinho simples ali demais, quando a gente compara em especial com o Peugeot 208, mas até mesmo com o Hyundai HB20, né? Acho que a Chevrolet poderia
tornar a cabine do Onix, inclusive na sua versão Premier, né, um pouquinho mais sofisticada, até para atrair um público ali maior para o modelo. Já em primeiro lugar, né, eu acho que mesmo se a gente desconsiderar aí o fator novidade, eu acho que o Peugeot 208 Grife, aí na sua nova opção 1.0 turbo, merece o primeiro posto aqui na nossa análise, né, o primeiro lugar, por conta da sua proposta extremamente equilibrada, né? Eu acho que a Peugeot, ela soube dosar muito bem ali a relação entre itens de série com o preço final ali praticado para o 208 Grife Turbo. Nós temos um dos modelos aqui mais acessíveis da nossa análise e também com uma lista de equipamentos ali muito recheada, né? Praticamente o 208 Grife Turbo só perde ali para o HB20 Platinum Plus em termos de equipamentos de série, e temos aí também no 208 Grife um modelo extremamente eficiente do ponto de vista mecânico. De fato, o motor 1.0 GSE aplicado pela Stellantis em alguns dos seus modelos aqui no Brasil, ele tem uma concepção muito avançada, né? É um projeto ali moderno também, então por isso ele entrega ali um nível de eficiência superior, mérito também da transmissão automática CVT. É claro que o principal ponto negativo quando a gente fala do Peugeot 208, pelo menos na minha opinião, é a questão do espaço interno, né, e também do porta-malas ali mais acanhado, mas eu acho que o 208 ele deve bastante no espaço traseiro para os ocupantes, porém, ao mesmo tempo, o 208 rebate aí essa crítica, né, oferecendo uma cabine com acabamento ímpar hoje em dia dentro do segmento de hatches compactos, né? De fato, a gente encontra não só um nível ali de materiais, mas também do design mesmo da cabine. Ele é muito mais interessante em relação ao que a gente encontra ali nos concorrentes diretos do Peugeot 208, né? É quase como se o hatch compacto aí da Peugeot fosse posicionado em um segmento acima, né? Tamanha é a qualidade ali do seu interior, principalmente do ponto de vista estético, né? A gente pode dizer assim. Nós temos também alguns diferenciais interessantes aí no Peugeot, como por exemplo a presença do teto panorâmico e também do painel ali de instrumentos digital com a infografia em 3D, né? Recursos ali bem interessantes também. Então eu acho que a Peugeot acerta muito na sua fórmula aí para o 208 Grife, em termos de custo-benefício, eficiência e também do projeto aí como um todo, né? Então uma boa opção para quem deseja, a partir de agora, um hatch compacto ali mais sofisticado e com um nível de desempenho superior. Então é isso, espero que a análise de hoje tenha ajudado você a conhecer em detalhes, né, esses 4 modelos. Peço, por favor, para que você deixe também as suas considerações aí sobre qual é o seu hatch compacto preferido ou qual seria a sua escolha entre esses 4 modelos, e a gente vai conversando ali pelo campo de comentários. Então, um grande abraço a todos, a gente se vê em breve e até mais!